Vou contar como é que a gente teve a ideia de montar a Da Hora, viu? Eu comecei a trabalhar de carteira assinada em 2003 e eu fiquei de carteira assinada até 2024. Mas a gente monta a Da Hora Variedade em 2023, para ser mais preciso, dia 10 de abril de 2023, tá? A gente monta a Da Hora Variedade. Mas esse sonho é muito antigo. Eu sempre tinha vontade de ter alguma coisa, de montar alguma coisa, mas o medo, e aí a gente sempre deixava para depois. A gente vem vindo de moto, eu e minha esposa, e a gente passou de frente um pontozinho bem pequenininho. E aí eu parei lá e perguntei pro dono. Aí ele falou que o aluguel lá era R$ 600. Eu falei, ó, tá alugado. Paguei o aluguel sem ter ideia de montar nada, viu, turma? Não tinha ideia do que ia montar naquele local. Aí eu comecei a estudar o que ia montar, cara. Aí eu vi o ramo de variedades que tinha um lucro bacana. É, Aí eu dei umas pesquisadas nas empresas que ganham muito dinheiro com variedade. Eu foquei mais na Havan, né? Que é uma empresa milionária, mas também tem a Magalu também que trabalha com esse segmento. Tem as lojas americanas também que é do mesmo segmento. E tem umas outras um pouco menor aí também, mas com faturamento milionário. Então aí foi o que me interessou, porque eu sou muito ambicioso, viu? Eu não sou desse cara que entrou no jogo pra ficar só pra almoçar e jantar não, e sustentar a família não. Não sou esse cara não. Aí o que que acontece? Aí eu fiz a primeira compra de produto, eu fiz na minha cidade mesmo, que eu não tinha fornecedor, não tinha nada, viu? Pra você ver o tanto que a gente entrou só mais com a vontade no início. Eu nem aconselho, eu aconselho todo mundo a estudar muito o que quer montar antes de montar, tá? Porque é o certo. E aí a gente pega e monta a Da Hora Variedade. A gente inaugura ela em dia 10 de abril de 2023. Eu ainda estou fichado na Vale e ainda fiquei lá mais de um ano, tá? Mais de um ano fichado, com uma moça trabalhando pra gente, porque minha esposa não poderia trabalhar porque ela tem salão também de cabeleireiro. Então, a gente foi tocando, tocando. Quando chega em 2024, me bate a ideia de eu sair da empresa. A loja já estava vendendo de um faturamento assim, mais ou menos razoável e tal. E como eu vi que já dava para tirar um pouquinho para a gente se sustentar, eu digo, eu vou sair. Aí eu saí da Vale em outubro de 2024. Saí da Vale e vim para dentro da Hora, cara. Melhorou muito, viu? A partir da hora que eu vim, não é porque a funcionária não tem cuidado, é porque com dono dentro é muito mais diferente, a pegada é outra. E a Da Hora é uma empresa que abria de domingo a domingo, a Da Hora nunca fechou um dia sequer. A nossa loja ela não fecha, ela trabalha de domingo a domingo. Aí chega um tempo que a gente pode até pensar em fechar a Da Hora algum dia, mas até hoje a gente não fecha. A gente começou com uma funcionária, a gente aumentou para duas funcionárias. A gente encontrou aquele galpão que hoje a Da Hora está dentro dele. Com preço meio alto, salgado para a época, mas aí a gente com muita vontade de querer crescer, a gente foi para dentro, alugamos, mudamos para lá, pouca mercadoria, ficava muito vagão, que era muito grandão, e a gente começou a colocar mercadoria aos poucos, começou a colocar a gente sempre reinvestiu e continua assim, viu? Continua investindo tudo, cara, e eu quero fazer isso a vida inteira. A gente começou a reinvestir, investir, investir. Hoje a Da Hora tá cheinha. E aí a gente pegou, montou aquela próxima lá, que é uma loja que a gente tem mais embaixo lá. Isso no mesmo ano, viu? De 2025. A gente fez esse, mudou de loja para uma loja maior e cresceu a outra loja, viu? Fácil não foi, viu? Foi muito trabalho. Contando para vocês que
O nosso faturamento, quando a gente montou a loja, cara, a gente tinha mês de fazer R$ 3.000, 4.000, 5.000 no mês, tá? Mal dava para pagar as contas e sobrava uma mixaria muito pouca. E hoje normalmente a gente vende isso num dia, viu? A gente vende num dia nas duas lojas. Tranquilo, a gente vende em um dia. Falar para vocês o seguinte: tem sonho de crescer, de montar uma loja, de ter as coisas de vocês, cara. Empreendedorismo, viu? É o melhor local. Por quê? Porque se a gente for querer trabalhar para os outros para ganhar muito dinheiro, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Eu fiz uma projeção minha de carreira dentro da Vale, que normalmente eu ia ganhar aí um 10% ou até menos ano. Se eu trabalhasse lá 20 anos, cara, meu salário não ia chegar nunca o que eu queria, tá? Eu poderia chegar a uma supervisão, mas para me chegar a uma supervisão eu teria que fazer faculdade, porque hoje a Vale só trabalha na área de supervisão da Vale, na parte de gestão tem que ter formação. E aí para me formar eu ia demorar uns 5 anos aí para essa formação vir, demorava um pouco, então até eu alcançar ser um gestor ali dentro ia demorar muito, viu? Se alcançasse, não é fácil não, viu? Não é fácil não, cara, ser supervisor na Vale não é fácil. É palpável, mas não é fácil, tá? Então aí, vendo tudo isso, cara, eu resolvi montar a Da Hora Variedade. E graças a Deus deu muito certo, viu? Deu muito certo porque é que eu tô falando pra vocês. A gente era muito iniciante, muito leigo mesmo no assunto, até para fazer compra. Aí a gente começou comprando lista de fornecedor, que era o mais importante, era a gente ter esses fornecedor para a gente comprar. A gente fez algumas mentorias, eu fui para algumas palestras em São Paulo, então a gente fez muito treinamento, viu? Muito treinamento mesmo, e eu não paro não, tá? Direto eu tô no Sebrae lá, conversando com a turma, querendo saber se tem alguma coisa nova pra gente fazer, que dia que os lojistas do Pego vão se reunir, eu gosto de estar perto dessa turma, eu gosto de conversar. Eu nunca fiquei preso até hoje, então eu saio muito para conversar com o lojista, eu vou com um, vou com outro, eu não tenho vergonha de pedir ajuda não, viu? Tanto no meu segmento como no outro, porque no outro não tem muito mais negócio, é tudo um só, viu? A administração é a mesma, o trato com as pessoas é a mesma que a gente trata tanto com funcionário como com cliente. A briga nossa da hora é muito forte por cliente, quem tá lá dentro sabe, quem trabalha comigo sabe. Cara, eu fico muito triste no dia que sai um cliente revoltado, que eu acredito que ele não volte mais na loja para comprar com a gente. Mas acontece, viu, turma? Não tem jeito, porque é ser humano, tanto ele como a gente. Mas eu fico muito triste. Eu acho que ainda é uma das coisas, das poucas coisas que consegue me abalar quando fala de negócio, viu? Quando fala de negócio. Porque quando fala de família eu sou muito fácil para ser abalado, tá? O cara fala em cabeça forte, eu estudo muito mentalidade e tal, eu estudo muito, mas somos ser humano, turma. Não adianta o cara querer falar que tem uma mente blindada, essas coisas, eu não acredito muito nisso não, viu? Nós somos ser humano, nós erra, nós acerta, nós fica triste, nós tem dia que nós estamos eufóricos, felizes, é normal, é do ser humano, então quem passa por esses turbilhões de coisas não se martiriza não, que é tudo normal. O cara que fala que ele é mente de brindada, que ele não sente nada, eu não acredito nisso não, cara. Só se for tiver um problema de psicopatia. Agora eu acredito muito em trabalho, viu? Eu acredito muito em trabalhar a mente também para você ficar um pouco mais forte sobre algumas coisas, porque a mente do ser humano geralmente a gente se abala com muitas coisas. Hoje eu me abalo muito menos. O que eu ainda sinto um pouquinho mais é essa parte aí. Essa parte eu sinto quando eu perco um cliente, eu não gosto não, cara. A gente briga por cada cliente, a gente briga por cada venda, a gente comemora cada venda. Tentar dar hora.
eu sempre sou, pergunta a turma que trabalha com a gente, a pessoa que abre a loja e as pessoas que fecham a loja. Cara, eu quero abrir primeiro e sair por último dentro da loja. Tem dia que eu saio dentro da minha loja 10 horas da noite. Todo dia, 7h15, 7h20 eu tô abrindo a loja, cara. A gente abre ela às 7h30, uma das lojas. Mas eu geralmente, as meninas chegam para esse horário, para 7h30, mas eu geralmente 7h15, 7h20 estou abrindo a loja, viu? A gente fecha às 7h30 da noite, mas normalmente eu fecho. Algumas vezes eu vou direto para casa, mas algumas vezes eu fico lá dentro. Eu fico revendo estoque, eu fico vendo, colocando o que a gente precisa comprar. Quando chega produto novo, eu caio para dentro, vou cadastrar até mais tarde. Algumas vezes eu fico lá dentro mesmo tentando entender o que é melhor fazer, como fazer, entendeu, turma? Então, quem quer montar a empresa, cara, monta, dá muito certo. Mas assim, não monta pensando em trabalhar menos, não monta pensando que tudo vai ser fácil, porque não é, viu? Tudo não é fácil e você não vai trabalhar menos. Uma, uma loja ela é feita de muito trabalho, muita dedicação e ela requer muita disciplina, viu? Porque motivação ela vem, mas ela vai. E a disciplina não. Se você é disciplinado, todo dia ao mesmo horário você sabe que você precisa abrir, você precisa fechar. Independente se o mercado tá bom, se tá fraco, se o mês é bom, se o mês é ruim. E para quem vai montar negócio, se prepara muito nos meses bons, porque os meses ruins vão vir, viu? E aí você tem caixa para bancar esses meses. Porque nem todo mês a sua loja tem lucro não. Quem está começando pequeno, nem todo mês ela vai ter lucro não. Tem mês que ela empata, às vezes ela fica um pouco abaixo e aí você tem um mês muito bom que você pode fazer essa reposição, tá? Então toma esses cuidados, mas não desiste do teu sonho não. Vai pra dentro, dá muito certo, cara, dá muito certo. Graças a Deus a gente somos prova viva disso, viu? Somos prova viva tanto porque a gente não entrou tão preparado e a gente deu muito certo. A loja, graças a Deus, ela já tá grande. Eu não tinha o plano de montar duas lojas, depois a gente teve, montamos por oportunidade, mas aí estamos com duas e agora eu não quero ficar mais só com uma, eu quero manter as duas. A gente fez um planejamento para ser o maior do bairro e a gente hoje, eu acredito que a gente já é o maior do nosso bairro, tá? E a gente fez um planejamento também para ser o maior de Paraupebas até 2035. E não é fácil, viu? A gente tem muita loja gigante aqui dentro da minha loja, de Paraupebas, cara, nesse segmento. É gigante mesmo, de verdade. Então é uma monstra. E aí para tu chegar com a quantidade de mercadoria daquela dentro de uma loja, a gente tem que botar muito dinheiro lá dentro. Mas a gente trabalha muito duro, viu? Trabalha muito forte. Tem um planejamento bom. Tem uma loja enxuta. Tem uns funcionários que já entenderam o propósito da loja, qual é a nossa missão e qual é a nossa visão. E que a gente também não abre mão dos nossos valores em nenhum momento. A gente não abre mão, a gente abre mão de muita coisa, mas dos nossos valores a gente não abre mão. A nossa visão a gente muda, mas nossos valores não. Então, a gente tem esse desejo no coração de crescer, tem esse desejo de ser o maior de Paraupebas, mas com ética, com cultura da loja. A gente não pensa de passar por cima de ninguém. Eu não trato nenhum dos meus parceiros como concorrente de jeito nenhum. Para mim são parceiros de trabalho. Eu tenho muita ética com eles também, viu? De maneira nenhuma eu vou prejudicar nenhuma das lojas para querer crescer. De nenhuma maneira eu vou querer tomar dinheiro dos meus funcionários para crescer a loja. E sabe disso, cara. Eu já falei para eles. Se a loja cresce, vocês crescem junto. É tanto que eu deixo aberto o número da loja para todos os meus funcionários, porque eu quero que eles entendam se a gente está lucrando, se a gente não está lucrando.
que é para eles até me cobrar aumento de salário. Eu falo para a turma, não tenha vergonha de me pedir aumento se eu tiver cego. Geralmente eu vejo muito quem trabalha mais. Agora também, quando você vier, venha com argumento, porque eu preciso que você traga argumento na manga, viu? Para me mostrar por que eu tenho que te dar um aumento. Que aumento não é dado só por dar, não. Só porque tu tem 5 anos de casa e o outro tem 1 ano e ganha o aumento, tu porque tem 5 vai ganhar não, viu? Porque eu te pago por mês. Então, todo mês eu preciso que você trabalhe. Se você entrega mais, você tem direito de ganhar mais. Se você entrega o mínimo, você tem direito de ganhar o mínimo. Então, depende muito de quem está com a gente, mas a gente tem esse olhar muito crítico e um olhar humano mesmo para os nossos funcionários, porque até quem faz a minha empresa, quem faz a nossa loja, quem faz a Da Hora Variedade são eles. E eu trato eles muito bem, cara. Não é família, mas é um time. E um time é para se ajudar, para se fortalecer, é para montar estratégia, para ganhar jogo, viu? E a Da Hora ela veio com esse propósito e a gente está ganhando muito esse jogo. E espero que a gente continue assim nessa pegada, que eu acho que até 2035 a gente fica maior desse Paraupeba, viu? Fé em Jesus Cristo. Fica todos com Deus e não desista do teu sonho não, vem pra cima. Se precisar de ajuda, me chama. O Antônio tá aqui, viu? Não tem frescura não. Quem já precisou da gente sabe como é que a gente trabalha.